Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do estudo que estamos fazendo do livro Verdades Imortais, de Oswaldo Polidoro. Se você não assistiu aos episódios anteriores e ainda quiser fazê-lo, eles estão gravados aqui no Conhecer para Transformar. Lembramos que esse estudo faz parte de um projeto maior, que é o EPED 2024, que significa Espaço Permanente para o Estudo do Divinismo, e que o nosso objetivo é disponibilizar essas informações para o maior número de pessoas. Então, fale com seus amigos. Nesse ano, teremos 21 livros disponibilizados para você conhecer, refletir e, principalmente, tentar aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia, na sua vida prática. Neste livro, nós conhecemos a história de Gregório, um grande devedor do passado que participou da criação do que veio a ser o Tribunal da Inquisição, que perseguiu a revelação, os portadores de dons e transformou a doutrina deixada por Jesus em um culto formal exterior, cheio de dogmas e tudo mais. Gregório teve uma última encarnação no século XIX, quando deveria ter trabalhado pela restauração e nada fez. Recolhido, depois de anos num lugar ruim, é tratado, é orientado, é preparado para reencarnar, quando deverá então trabalhar na ampliação e consolidação prática da mediunidade. Ele então passa a participar de alguns recolhimentos, participa e assiste algumas análises psíquicas, que é o processo de análise dos acontecimentos passados, das vidas passadas de um espírito, enquanto ele vai aprendendo a importância da vivência da lei e das boas obras. Então, vendo a história dos outros, analisando e repensando a sua própria história, ele vai aprendendo que precisa viver a lei, que precisa de obras de fraternidade, que cada um é juiz em causa própria, uma vez que tudo o que fazemos fica registrado em nós mesmos, gerando luzes ou trevas conforme forem as nossas ações. Então, através da história do Gregório, nós aprendemos também e principalmente que o céu sempre oferece oportunidades de ressarcimento, que não existe perdão, mas que a misericórdia divina nos permite sempre tentar novamente. Fica claro que o caminho para a evolução é a imitação do Cristo, ou seja, viver a lei e praticar honesta, gratuita e publicamente os dons mediúnicos. Então, ele já participou de inúmeros atendimentos, de análises psíquicas, e agora ele continua, então, com o seu trabalho, e nós vamos contar aqui mais alguns casos que o Gregório vai participar. Então, a gente tem o caso, eles vão à crosta, eles são chamados, eles são uma equipe, eles vão à crosta para atender alguém que gemia, clamava, e chegam numa residência riquíssima. Eles encontram uma senhora assediada por dois vultos negros com sentimentos vingativos. Um espremia a cabeça da mulher, o outro estava sentado em cima do abdômen dela, pressionando. E isso causava uma paralisia intestinal e dores de cabeça terríveis, lancinantes. Aparentemente, ela sofria de males físicos, né? Ela tinha uma atonia intestinal, tinha uma enxaqueca brutal, mas, na verdade, aquilo tudo se referia a faltas do passado e do presente. Então, aqui a gente tem um novo caso onde os erros do passado estão pesando, mas também os do presente. O que eles veem quando eles chegam lá? Era uma casa, naquela casa tinha uma grande riqueza material, era uma casa grande, com muito luxo, com coisas muito finas, mas uma miséria espiritual total. A casa estava lotada de sofredores, de vítimas, de pessoas que tinham sido vítimas dela do passado e do presente. Então, vítimas recentes e vítimas remotas. A mulher era uma fazendeira riquíssima, extremamente exigente, uma mulher muito dura, cruel mesmo, cuja fortuna teve origem no trabalho escravo. Então, ela não tinha mais escravo, porque o Gregório foi recolhido, vocês lembram, em 1911, aqui ele já tinha feito o tratamento, já estava aprendendo, trabalhando, então era o começo do século XX, né, talvez até a metade do século XX, ali a primeira metade do século XX, mas a fortuna dela tinha origem no trabalho escravo. Era, como fala lá no livro, gente muito grande na terra, mas bem pequena no céu. Antes de encarnar, como os demais, ela se prontificou a trabalhar pela reparação das faltas do passado. Mas quando chegou aqui, quando encarnou,
de novo, torcer os propósitos planejados, como os outros que a gente já viu lá anteriormente, nos episódios anteriores, e volta a repetir as velhas práticas truculentas e tal. E aí, é interessante, eu gostaria de destacar, como é difícil, mas é necessário a gente lutar contra as nossas tendências. Então, todos nós temos tendências, ou de ser muito truculento, ou de ser muito submisso, E como a gente tem que lidar com isso para superar essas tendências, não é? E aqui mostra uma coisa interessante. A gente costuma achar que provação é sempre pobreza. Mas no caso dela, por exemplo, a riqueza era uma provação. Porque isso facilitou para ela, de novo, ser uma pessoa importante, ficar orgulhosa, ser arrogante, não é? Então, para ela lidar com esse autoritarismo, com orgulho, né? E ela derrapou, não conseguiu. Estava ali numa situação ruim. E a família, então, chama os médicos, os especialistas mais famosos, e nada resolve. Chamam o padre, também não adianta. E como aqui na carne acontece muitas vezes, não é? Eles acabam chamando alguém do centro espírita. Enfim, eles chegam lá e veem, né? Então, o Gregório vai, ele está junto com o instrutor, e ele vê um casal de jovens médiums, né? E um senhor que era estudioso do espiritismo que vem lá na casa dessa senhora para oferecer alguma ajuda. E o Gregório, então, fica sabendo que aquele casal de médiuns são espíritos que vieram de uma região muito elevada e que não foi o sofrimento que os convocou. Olha como é interessante isso, não é? Quando a gente ouve os outros episódios, a gente fala, puxa vida, mas o Gregório, o servidor, o Xisto, o Alexandre, né, que são os casos passados, todos eles fizeram besteira, perseguiram a revelação e aí tiveram que reparar, foram lá vão ter que reencarnar para dar testemunho através da revelação dos dons mediúnicos. A gente pode inferir ou começar a achar que todo mundo que tem mediunidade é devedor do passado. Alguns até são, mas veja, nesse caso específico, ele fala, não foi o sofrimento que os convocou, né? Foi o amor que os convocou. Então, eles vieram com os dons mediúnicos muito desenvolvidos para auxiliar, né? Então, a gente nunca pode julgar. A gente não sabe, a gente como encarnado, não sabe diferenciar se aquele que está trabalhando mediunicamente é para reparar a falha do passado ou se é alguém que veio de uma esfera superior para trabalhar, para ajudar. Bom, quando eles chegam, então, o pessoal do plano espiritual está lá, que é o Gregório e a comitiva do astral. Chegam esses 3 encarnados, porque esse casal de jovens e o senhor, eles estavam encarnados. E aí ele começa a descrever. O Gregório fala que eles chegam envolvidos, né, em luzes verde, rosa, dourada. Então ele já vê que é uma coisa bacana. Junto com eles tem 2 médicos desencarnados, né? Então, porque era um atendimento espiritual. E junto com os médicos vem uma senhora maravilhosa, toda coroada de luzes, brilhantíssima que chega. Então, veja, só para ficar claro, nós temos a senhora doente que é encarnada, a família dela que está ali em volta encarnada, temos o Gregório e a comitiva dele que vem desencarnados para o atendimento e os 2 médiuns que estão, e o senhor que estão encarnados. Então, nós temos aí ângulos aí de visão interessantes, não é? Então, junto com essa senhora que vem brilhantíssima com os médicos desencarnados, a senhora vai lá, essa mulher brilhante, põe as mãos na cabeça da doente e imediatamente aqueles espíritos que estavam ali assediando saem correndo, né? Saem imediatamente para fora. Os médicos vão analisar, falam, olha, todo mundo estende os braços aí, vamos fazer uma oração e vamos ajudar. Então, tiraram aqueles 2 espíritos de lá, os médicos espirituais começam a trabalhar e aí começa de novo a se revelar o passado da mulher, né? Então, eles não estão com aquela parede escura lá no astral, mas na própria casa, a senhora brilhante intervém lá na doente e começa a se revelar o passado da doente. Então, eles veem, né, o que mostra? Na vida presente, marcada por muito orgulho, muita sanha por dinheiro, por posição social, que inclusive causou a morte de alguns negros que ainda trabalhavam na fazenda dela. E os médicos espirituais falam através do casal, porque o casal de médiuns dá passagem,
Os médicos falam através deles, dão a receita, falam o que a família tem que fazer. E, na sequência, aquela senhora brilhantíssima, a desencarnada, ela fala através do rapaz que é médium, né? E ela fala, então, da necessidade que aquela família tem de mudar o pensamento, de praticar obras sociais, obras de auxílio a quem necessita, né? Quem está sofrendo aflições, tristezas. E é interessante porque a gente vê também muita coisa da família. A família fala, mas ela vai sarar? Ela vai sarar logo? E a mulher fala, olha, ela vai melhorar. Mas o importante é estar bem espiritualmente, porque desencarnar, todo mundo vai um dia, né? O fundamental é estar com a saúde espiritual em dia, é refletir luz, né? Então, ela fala aqui da importância da terapêutica psíquica, ou seja, a terapia da alma, a gente iluminar a própria alma, né? E aí, de novo, a família fala, poxa, mas a gente é religioso, a gente participa da religião. E ela fala, olha, não há religião, é o amor praticado que torna o espírito brilhante feliz e não a religião. É o amor praticado que torna o espírito brilhante e feliz e não a religião. Então, a gente tem sempre esse argumento, mas eu vou na religião, eu vou... Mas o que você está fazendo na sua vida prática? Você vai na religião, você vai no culto, na missa, na sinagoga, no centro espírita e maltrata o seu porteiro? E despreza a pessoa que está ali numa outra situação? Né? Então, aí o Gregório, o instrutor ainda ficam para conversar, isso também é bem interessante nesse caso. A senhora foi atendida, recebeu os cuidados médicos, tiraram aqueles espíritos, mas o Gregório e o instrutor, eles ficam ainda mais um tempinho lá na casa para conversar com aqueles espíritos sofredores que estavam por lá e orientar, falar, olha, mudem o pensamento, comecem a fazer orações, vão se preparando para que vocês mudem de atitude e logo vocês consigam ser recolhidos, né? Então, tem também esse atendimento. E com o passar dos dias, houve realmente uma grande mudança ali na casa, tanto por parte da família como por parte dos desencarnados que estavam ali. Muitos foram recolhidos. E o legal, a mulher, essa senhora, essa fazendeira, a dona da casa, aquela que estava doente, ela também mudou. Ela muda os pensamentos, ela começa a mudar de atitude e ela vai melhorar. Tudo em volta muda. E eu acho legal a gente pensar nesse caso, para a gente refletir na importância de ouvir o recado e mudar. Quantas vezes a gente, ainda aqui encarnado, você ouve uma mensagem, você vê alguém falando, você vai e tem uma psicografia, uma psicometria. Então, usa aquela informação para mudar, né? E é legal também aqui nesse caso da fazendeira, que aquela senhora brilhantíssima, cheia de luz que veio para o atendimento, ela continua vindo de tempo em tempo para inspirar sentimentos mais positivos, para sentimentos mais elevados, para induzir, né, a um pensamento melhor, a um comportamento melhor. E aqui a gente tem uma curiosidade muito legal. O Gregório, ele pergunta para o instrutor, ele fala, nossa, mas eu nunca vi, que espírito maravilhoso que é essa senhora toda coroada de luz, né? Eu não sabia que... E aí ele fala assim, olha, ela faz parte do corpo de inspiradores. E aí ele explica assim, olha, a inspiração tem diferentes facetas. Tem aqueles que inspiram na ciência, nas artes, no campo do pensamento, mas ela faz parte dos inspiradores amorosos. Olha que bonito. Eles, assim, eles são muito adiantados, são os mais adiantados. E nem sempre são visíveis, eles podem operar de longe. Eles inspiram sentimentos nobres, santas emoções, induzindo as pessoas a ter uma capacidade de renúncia, de perdão, de harmonia. E isso faz a gente pensar também, não é? A gente está ligado em oração, ter pensamentos positivos, porque facilita a nossa comunicação com o plano espiritual e que a gente capte melhor essas inspirações. E aí ele diz, olha, Deus está sempre a nos fornecer elementos de triunfo, de maneira direta ou indireta, através de seus filhos mais perfeitos, né? Aqueles que já estão mais evoluídos trabalham nos auxiliando, nos amparando, inspirando bons pensamentos, né? Então, esse caso da fazendeira termina aí, a gente aprende com essa coisa dos inspiradores amorosos, a gente aprende que é possível fazer uma correção de rota, mesmo estando encarnado. Bom,
O Gregório e a turma dele, de aprendizes, né, com o instrutor, eles voltam para o astral, né? E lá, eles são convidados para um conclave, ia ter um evento no astral, um evento grande, e ele é convidado a participar desse evento, a assistir esse evento. E ele fala que eles estão levados, então, a um lugar que é uma campina enorme, ensolarada, e havia milhares de espíritos nesse lugar esperando para ouvir essas palestras, essa apresentação. E o tema desse conclave, o tema desse evento, era os trabalhos futuros, era o início do século XX e o prosseguimento do trabalho de restauração e consolidação da doutrina. Então, vocês lembram, ele foi recolhido em 1911, o livro é editado em 1957, então, nesse interim, nesse pedaço de tempo, está havendo no plano espiritual uma grande preparação, porque precisava consolidar a doutrina. Tivemos a codificação no século XIX, no século XX precisaria ser consolidada. Então, eles são envolvidos numa aura de um belíssimo orador, que vem ali, um emissário belíssimo, e ele faz o primeiro orador. 3 pessoas vão falar, 3 espíritos, são 3 oradores. O primeiro faz uma retrospectiva histórica. Então, ele fala da corrupção que houve com as cruzadas, noite de São Bartolomeu, todo mundo sendo queimado, aquela retrospectiva. E aí ele fala do conclave que aconteceu no século XIV, quando Jesus, então, fala, olha, precisamos colocar as coisas no lugar. Então, vão voltar à carne os grandes restauradores, e aí John Wycliffe, John Hus, Lutero, Joana d'Arc, Voltaire, Erasmo de Roterdã, todos vão chegando antes, preparando, né, questionando todos aqueles dogmas, toda aquela hegemonia da igreja, preparando o terreno para a grande eclosão mediúnica que acontece no século XIX e que culmina com a codificação. Então, Kardec vem e faz ali a codificação. E ele fala mais, que após o desencarne do Kardec, esse trabalho todo migra para a América do Sul, mais precisamente o Brasil, que é a Atlântida redescoberta, né? Então, aqui a gente tem, e qualquer um pode ver, né, no início do século XX, a primeira metade do século XX, uma profusão de médiuns, de mediunidades, né? A gente tem o próprio Chico Xavier, o Arigó, a gente tem uma série de espíritos que vão encarnando, não é? O próprio Polidoro, que vem trazer o Evangelho Eterno, né, que é um espírito que vem para restaurar a doutrina, mas em termos de mediunidade, de revelação, livros psicografados, cirurgias espirituais. Então, o Brasil estava ali, né, no fulcro dos acontecimentos. O segundo orador, ele fala às multidões e ele diz assim, puxa vida, a gente vê multidões de espíritos que encarnam e desencarnam sem aproveitar as oportunidades. Muitas vezes, por causa dos conceitos religiosos. Eles, olha, erra quem corrompe, mas erra também aqueles que aceitam sem questionar, que aceitam sem usar a inteligência, né? As informações estão no mundo. Então, ele fala, gente, vamos raciocinar, vamos meditar acerca das verdades divinas, a fim de que vocês se preparem para as encarnações futuras, né? Então, eles estão ali no início do século XX, vão reencarnar, aquele montão de gente vai reencarnar para complementar, para trabalhar na restauração e complementação da doutrina. Então, ele fala, olha, tinha um grandioso trabalho de restauração, e aí ele faz toda uma retrospectiva, ele fala da ciência da unidade, que Deus não é um homem sentado num canto do universo, ele fala da verdade, do espírito, da matéria, ele fala da importância de viver o Cristo como modelo de conduta, da lei, fala das... Então, eles estão sendo preparados, fala da imortalidade, da reencarnação, e que cada um daqueles que estão ali ouvindo, de fato, aproveitem essas oportunidades, esses ensinamentos quando estiverem na carne. Ele fala, a grande questão é saber que cada um tem dentro de si o reino de Deus, saber que não virá com mostras exteriores, que está no íntimo de cada um, né? E essas virtudes vão ter que ser desabrochadas através das obras, através do trabalho, né? E aí ele fala, sabendo que a maioria ali eram errados religiosos, né? Que se valeram do nome de Deus e do Cristo para cometer delitos e crimes,
ele fala, ele observa a gente, ele quase implora, ele fala, gente, procurem não se desviar da lei, do amor e da revelação. Ponha sabedoria e amor nos vossos atos. Abandonem tudo que é formal, idólatra. Não precisa religião, não precisa vestes fingidas, não precisa ritos. Ele fala, consulta o seu coração e o seu cérebro. Honre a Deus através de obras humanitárias. Então, é um convite para aqueles espíritos que vão reencarnar, para que eles levem aquilo dentro de si e, uma vez encarnados, coloquem tudo aquilo em prática. E ele diz assim, se quereis ser espirituais, abandonai o que é material e formal. Embora a luta tenha que ser titânica, as recompensas cobrem o esforço, né? Então, ele fala que aquilo foi um aviso do céu para todos aqueles candidatos à reencarnação no início do século XX, com a finalidade de forçar um grande surto mediúnico. Eram os religiosos do passado, de séculos e milênios anteriores, que voltariam à carne para trabalhar pela revelação. Eram os inimigos da lei, do amor e da revelação, que viriam para se consertar, não é? Interessante que alguns ficariam no plano espiritual, e é isso que acontece com o Gregório, para serem mentores dos que reencarnariam. Então, não veio todo mundo de uma vez, né? Uma turma vem, outra ficou para ser meio que o anjo da guarda, aquele que inspira, aquele que é o mentor. E olha que interessante, quando ele está ditando o livro, ele fala, olha, o ano agora é 1957, e eu estou de malas prontas para ir, para encarnar, porque o meu tutelado está de malas prontas para voltar. Então, aquele espírito que ele estava orientando e tutelando, ia desencarnar e voltar para o plano espiritual, e eles iam inverter os papéis, né? Então, como errado, porque ele sabia que errou muito, ele conclama, ele praticamente implora, né? Ele fala, olha, não cometam idolatria, sejam decentes na conduta social, respeite a revelação. E ele conta que nos últimos anos ele tem acompanhado um trabalho feito aqui no Brasil, de muita assistência e ensino. A gente sabe que nesse período, primeira metade do século XX, milhares de centros espíritas foram abertos no Brasil, muito trabalho de atendimento e tudo mais, né? Por fim, a gente tem um último atendimento na crosta, eles vêm para continuar esse atendimento, que é o Jonas, né? E ele conta, então, que é um médium, um trabalhador que está encarnado, uma pessoa simples, operário, cumpridor dos seus deveres, também vitorioso, porque no passado ele foi também um sanguinário religioso, foi um braço forte das cruzadas, impiedoso, né? E agora estava ali trabalhando, né, no trabalho nas lides espíritas, né, fazia um trabalho grande de divulgação e principalmente de assistência. Então ele foi muito esperto, o Jonas, porque ele se agarrou às oportunidades, assim como o Alexandre tinha feito antes, e ele sentia que precisava trabalhar o máximo possível. Ele não sabia o porquê, porque estava encarnado, esqueceu, mas ele precisava trabalhar, né? E o Gregório fica pensando nisso, né? Ele fala, puxa vida, né? Ele começa de novo a ficar com remorso, o instrutor fala para ele, olha, não fica se culpando, se torturando com os erros do passado, né? Ele fala, quis a bondade divina que essas lembranças sejam apagadas, né? Então ele fala, por exemplo, no caso do Jonas, ele diz, ó, quis a bondade divina que nossas lembranças sejam apagadas a fim de termos alguma paz, a fim de trabalharmos com liberdade pela redenção, sem o embargo dos remorsos. Bendigamos as leis, não é? Que nos garantem relativas liberdades de ação, né? Que facilitam a oportunidade de reparar as faltas, né? Que fazem com que nós esqueçamos para que, despreocupados, possamos sorrir, trabalhar, né? E evoluir. E, por fim, para a gente já encerrar, tem mais um caso que só para ilustrar, eles veem um homem bêbado, né? E encostado lá no muro, e aí o orientador fala, olha, esse aí veio da nossa região também. Ele também prometeu que ia chegar aqui e ia trabalhar, mas acabou aqui, se envolveu com o vício do álcool, não fez nada. E ele diz assim, olha, o duro é que assim, erra ele, que está perdendo essa oportunidade, mas ele fala, olha quanta gente passando em volta do coitado do bêbado, sem nem olhar para ele. E ele fala, olha, erra ele, que está perdendo a chance, mas erra também aqueles que poderiam estar ajudando e não estão fazendo nada, né? E aí eles falam, puxa vida, os perigos da encarnação.
E aí é tão interessante porque ele fala assim, olha, ele vai voltar cheio de arrependimento, com lágrimas de arrependimento, porque perdeu essa oportunidade. E ele faz uma comparação, ele fala que é como se fosse que o bêbado ele está agindo ali como um menino que cabula a aula, né? Ele diz assim, olha, ele não fez nada de muito ruim para ninguém, mas ele perdeu a oportunidade. Ele está deixando passar a oportunidade de aprender, de crescer, né? E aí a gente tem uma mensagem final que ele fala para recordar, né, o amai-vos uns aos outros, recordar a necessidade real de praticar a fraternidade, né? E que para isso não depende de dinheiro, nem de posição social, nem de saúde física. E um conceito que ele fala que eu achei muito interessante, que é de previdência espiritual. Então ele fala assim, puxa vida, as pessoas se preocupam tanto com o futuro, guardam dinheiro, fazem poupança, né? A gente tem a previdência do Estado, muita gente paga uma previdência privada. A gente preocupa em ter uma garantia para o futuro, né? Comida, roupa, cargo, mas a gente não investe numa previdência espiritual, na iluminação íntima, que é o que vai garantir para nós um futuro mais glorioso, um futuro mais feliz, planos espirituais mais elevados. Ele lembra, então, a importância de viver de acordo com o exemplo de Jesus, né? E ele fala assim, gente, o que eu digo é a realidade nua e crua, porque é a voz da experiência, nós passamos por isso. Ninguém atingirá a plenitude vibratória, a sintonia com o Pai, contrariando a lei. Nós somos o exemplo vivo. Fazei o possível para conhecer e harmonizar-se para que depois vocês possam continuar habitando a terra do porvir, né? Então ele fala, os trabalhos agora são de consolidação e extensão da doutrina. E lembrem-se que agora vocês são muito mais responsáveis. Então, ele fala aqui que ainda na carne a gente pode mudar de rota, não é? Nesse último episódio a gente tem isso com o caso da fazendeira. A gente tem a ideia de que nós estamos com os recados nas mãos, né? Estamos com os recados em mãos, né? E que façamos, então, a melhor escolha. Eu acho que esse é o recado do livro. Foi um prazer estar com vocês. Acessem aqui, avisem os seus amigos, conhecerparatransformar.com.br e não percam os próximos livros, que são 21 nesse ano. Tchau, tchau.